Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo de madrugada. Pessoal, eu vou fazer uma série de videozinhos e se vocês tiverem dúvida no atendimento, vocês ficam livres para fazerem perguntas, tá? Se eu pegar algum conteúdo, algum pedaço que eu acho importante aprofundar, eu aprofundo um pouco mais, tá bem? Então vamos lá para a nossa revisão, tá? Primeiro a gente precisa, antes de falar de matéria, a gente tem que definir aqui a química, vamos lembrar o que a química tem a ver com esse assunto de matéria. Justamente a química é o ramo da ciência que estuda a matéria e as suas propriedades, estruturas e transformações. E o que é matéria mesmo? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E toda a matéria é constituída por pequenas partículas, que a gente já viu, que se chamam átomos. E existem diferentes átomos de diferentes elementos. Por exemplo, átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio. É importante que a gente definir sistema. Sistema é definida como uma porção limitada da matéria que seja objeto de estudo. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, um becker contendo água ali dentro. Digamos que eu quero estudar essa água, eu quero ver as propriedades dessa água, ver a temperatura, a densidade da água e tudo mais. O que eu quero estudar é a água, então a água é a porção da matéria limitada que eu quero estudar. Então a água é o meu sistema. E todo o resto que está fora do meu sistema a gente chama de vizinhança. Tá? Então eu tenho sistema, que é o que eu quero estudar, e vizinhança é o que eu não quero estudar, todo o resto. Vamos lembrar da matéria. Matéria, então, como que a gente classifica? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quais são os estados físicos da matéria? Os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. O que diferencia os estados sólido do estado líquido do estado gasoso? Veja bem, no estado sólido, as partículas estão muito próximas. Imaginem vocês dentro de um ônibus lotado. Você não tem mobilidade, você fica ali, você quase não consegue se movimentar. Você fica empacotado. Por isso que você tem uma forma definida, porque não existe como você se movimentar. Os átomos, não conseguem se movimentar dentro de um sólido. Por exemplo, o nosso cloreto de sódio, sal de cozinha. São vários sódios e são vários cloros ligados de forma bem firme, porque é uma ligação iônica. Eles ficam bem juntinhos. E por essa energia de atração que eles têm, eles não conseguem se movimentar. E aí adquirem aquele formato do cubo que a gente conhece de sal. O estado líquido não tem uma forma definida. O estado líquido, as moléculas, as partículas estão mais afastadas, elas têm uma certa mobilidade. E por conta dessa certa mobilidade, ele tem forma fluida. Significa que ele vai adquirir o formato do recipiente. Se eu colocar água no copo, ele vai adquirir o formato do copo. E o gás? No gás, as partículas estão muito afastadas. Como as partículas estão muito afastadas, elas ocupam todo o recipiente. São muito fluidas. Por exemplo, digamos que eu pegue essa garrafinha de água e coloque bromo líquido. O bromo líquido vai adquirir o formato do recipiente, vai ficar aqui no fundo. Agora, se eu aquecer e transformar esse bromo líquido em gasoso, ele vai ocupar todo o volume do recipiente aqui, a mesma quantidade. Certo? Porque as partículas estão muito afastadas. Nós temos ali os 3 estados físicos da matéria. A matéria, ela pode ser subdividida em substâncias puras ou misturas. Substância pura é aquela que tem uma composição fixa, aquela que é representada por uma fórmula, tá? Então, por exemplo, a água. A água é representada pela fórmula H2O. Logo, é uma substância. A substância água, toda vez que eu estiver falando da substância água, é a fórmula H2O, é representada pela fórmula H2O. Sempre que eu tiver um oxigênio e 2 hidrogênios, esta composição fixa, representa a fórmula da substância água. Uma substância pura só tem ela no sistema. Então, por exemplo, o meu becker, que eu tenho ali várias moléculas de água, água. Eu não tenho nada além de água, então essa substância está pura, não tenho nada ali. Ela não pode ser purificada, porque ela já está pura. Agora, se eu colocar neste becker sal de cozinha, NaCl, eu vou ter outras partículas aqui. Essa substância não está mais pura. Aí a gente diz que ela é uma mistura ou uma dispersão, porque eu passei a ter mais de uma substância.
Vamos voltar aqui para a nossa substância pura. Digamos que só tem ela no sistema. Essa substância pura, ela pode ser de dois tipos. Uma substância que a gente diz que é simples. Simples por quê? Porque só tem um tipo de elemento. Vamos pegar aqui como exemplo o gás oxigênio. O gás oxigênio é representado pela fórmula O2. Por quê? Porque toda vez que eu tiver dois átomos de oxigênio ligados, é o oxigênio que nós respiramos, é o gás oxigênio. Vejam que eu só tenho oxigênio ligado com oxigênio, é só um elemento. Então, a substância é simples. E como ela é composta por só um elemento, a gente diz que a substância simples são os elementos. Então, é composta por só um elemento. Agora, se na fórmula, se a combinação entre átomos para formar a fórmula, ou seja, para ser a substância, é composta por mais de um elemento, aí a substância é composta. Por quê? Porque é composta por mais de um elemento. Por exemplo, o gás cianídrico ou o ácido cianídrico, HCN. Ela é composta por hidrogênio, carbono e nitrogênio, né? Sempre nessa razão fixa. Tem mais de um elemento, então é uma substância composta. A água é uma substância composta, porque eu tenho oxigênio e hidrogênio, mais de um elemento, substância composta, tá? Agora, vamos voltar aqui para as misturas e dispersões. Lá no meu sistema, eu tenho mais de uma substância. Essa mistura, ela pode gerar dois tipos de misturas, de visualização, de forma de visualização. As misturas que a gente chama de homogêneas, que são aquelas que têm composição uniforme, ou seja, a gente diz que formam uma única fase. Eu não consigo enxergar visualmente quais são as substâncias que estão ali. Por exemplo, água e cloreto de sódio. Se eu colocar água e cloreto de sódio e agitar, eu tenho duas substâncias, água e NaCl. Mas está disperso ali o NaCl, eu não consigo enxergar o NaCl ali. É uma mistura homogênea. A gente também chama essa mistura homogênea de solução. Toda mistura homogênea é uma solução. Então, eu tenho composição uniforme. Agora, se eu consigo visualizar quais são as substâncias que estão ali, que tem duas substâncias ali, aí a mistura é heterogênea, a composição não é uniforme. A gente diz que a gente tem mais de uma fase. Por exemplo, água e óleo. Eu consigo visualizar que tem duas substâncias ali. Quando a gente fala de substâncias simples, tá? Vou colocar aqui substâncias simples. Se eu estou falando de substâncias simples são aquelas que são formadas por um único elemento, certo? Pode acontecer desse único elemento formar substâncias diferentes, ou seja, fórmulas químicas diferentes. Por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. O gás oxigênio são 2 oxigênios ligados. O gás ozônio são 3 oxigênios ligados. Fórmulas químicas diferentes formados pelo mesmo átomo, que é o átomo de oxigênio. Então, a gente diz que eles são alótropos. A alotropia ocorre quando um elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes, tá? Então, a alotropia só vai acontecer quando eu tiver substâncias simples. Outro exemplo é compostos formados de carbono. Grafite, diamante, fullerenos e nanotubos de carbono. Todas essas substâncias são formadas unicamente por carbono, o que muda a estrutura. Aqui, ó, como é que é a estrutura do grafite, que a gente conhece, né? Que a gente tem na lapiseira. A estruturinha do diamante, né? Essas tem na natureza. Fullerenos e nanotubos são estruturas feitas em laboratório, estruturas diferentes, mas todos são compostos de carbono, tá? Então, são alótropos. Vamos falar agora da transformação da matéria, né? Então, tem a matéria, tudo que tem massa ocupando lugar no espaço, pode sofrer transformações, que são chamadas de transformações físicas ou químicas. Quando que vai ser uma transformação física? Quando eu tenho um fenômeno, eu tenho uma substância, essa substância passa por um fenômeno, e após esse fenômeno ou esse processo, eu vou ter a mesma substância. Então, não ocorre mudança na substância antes e após o processo. Vamos ver alguns exemplos? O papel que rasga. O papel que rasga. Eu tenho um papel, celulose, né? Aí eu passo pelo processo de rasgar esse papel. O que ele é depois do processo de rasgar? Continua sendo celulose. Então, é uma mudança física, não houve mudança na substância. O vidro que parte, né? Eu tenho o vidro, quando ele caiu no chão e quebrou, ele continua sendo vidro.
só está quebrado. E muito importante aqui, ó, todas as mudanças nos estados físicos são processos físicos. Vamos pegar, por exemplo, a água no estado sólido. Quando eu aqueço, ela passa para o estado líquido, certo? Essa mudança aqui, que é chamada de fusão, certo? Eu tinha água no estado sólido. Depois da fusão, é água no estado líquido. Continua sendo água, só mudou o estado físico. E a mesma coisa se eu aquecer e passar para o estado de gás. Continua sendo água no estado gasoso, lá na panela, o vapor de água, né? Continua sendo água no estado gasoso. Então, todas as mudanças de estado físico são processos físicos, tá? Agora vamos falar das mudanças químicas ou das transformações químicas. Aqui é o que mais importa pra gente, são aquelas transformações que ocorrem com mudança da substância, tá? Então, por exemplo, quando tem um fósforo, eu queimei o fósforo, eu tinha uma substância antes de queimar e outra depois. A fotossíntese é a transformação do CO2 para oxigênio, para gás, oxigênio e água. Então, na fotossíntese eu tenho formação de novas substâncias, é um processo químico. Toda transformação química é representada por uma equação química. O que é uma equação química? Ela mostra o que eu tinha antes do processo e depois do processo. E esse processo é representado por uma seta. Tudo que tem antes da seta é o que eu tinha antes do processo. A gente chama de reagentes. E tudo que tem depois do processo eu chamo de produtos. Então, veja bem, antes do processo eu tinha carbono e oxigênio. Eram duas substâncias. Se transformaram em uma única substância diferente, que é o gás carbônico. Então, houve transformação da matéria. Se houve transformação da matéria, é um processo químico. E como que eu vou saber se está acontecendo uma reação química, professora, se é um processo químico? Existem alguns indícios. Você está lá e está fazendo um processo. Se houver mudança de cor, provavelmente está acontecendo um processo químico, uma reação química. Se não tinha gás e está começando a aparecer liberação de gás, está ocorrendo uma reação química. Formação de um sólido que não existia. Formação de uma chama. O aparecimento de um cheiro característico que não existia, que está vindo ali daquele sistema. O desaparecimento das substâncias que existiam. Tudo isso aqui é indício de que está acontecendo uma reação química. Então, se você está no laboratório fazendo uma reação química, você quer fazer uma reação química, nem todas as reações químicas são fáceis de fazer, tá? E você espera conseguir fazer uma reação química, você vai observar esses fenômenos aqui. Você vai ficar feliz quando você vê uma mudança de cor, uma liberação de um gás, formação de um sólido. Lembrando que esses fenômenos não precisam acontecer todos juntos, pode acontecer um ou outro somente para identificar uma reação química. E deixa eu apagar aqui, que ficou... Toda a reação química, todo fenômeno químico e físico, ele é acompanhado por liberação ou absorção de energia. Que tipo de energia? Energia térmica, que é o calor, por exemplo, na queima do carvão. A energia luminosa, que é a luz, na combustão de uma vela, por exemplo. A eletricidade, na energia elétrica, que é liberada numa pilha comum, tá? Então, os fenômenos físicos e químicos, ambos, são acompanhados de liberação e absorção de energia, que acontecem dessas três formas, ok? Agora vamos lembrar das propriedades da matéria, tá? As substâncias puras, elas apresentam constantes físicas bem definidas, tá? E essas constantes podem ser utilizadas como critério de pureza. Por exemplo, a água. A água, se ela estiver pura, ela tem ponto de fusão de 0 graus Celsius, ponto de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar, calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius e densidade de 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius a nível do mar, tá? Então, se eu estou analisando a água e eu quero saber se ela está pura, se ela entrar ao nível do mar em ebulição a 110 graus Celsius, eu vou desconfiar, ou não é a água, né? Ou a água não está pura, porque a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, ela serve para identificar uma substância, se eu já tenho uma ideia de que substância é, ou para verificar o seu grau de pureza.
Outro exemplo, ácido benzoico. Digamos que eu quero comprar ácido benzoico lá da indústria. Eles vão ter que fazer o ácido benzoico lá, né, reagir para fazer o ácido benzoico para vender, e vão ter que fazer os testes de qualidade, né, para me vender um produto puro. Então, quando eles chegarem no ponto de fusão de 122,1 graus Celsius, é porque aquele ácido benzoico já passou num processo de purificação que permitiu uma alta qualidade, né, um alto grau de pureza daquele ácido benzoico para ser vendido. O ponto de ebulição dele vai estar a 250 graus Celsius e a densidade 1,27 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, as constantes físicas, que são essas aqui, são utilizadas como critério de pureza. O que é o ponto de fusão? Só para lembrar, né? É a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, e a ebulição é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso. E nesse caso aqui existem algumas variáveis, como pressão atmosférica, altitude, composição e massa da substância, que influenciam nesse processo. Então, o ponto de ebulição a uma determinada pressão atmosférica vai ser diferente aqui ou numa montanha, tá? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Densidade. A densidade é a razão entre a massa da substância pura e o volume por ela ocupado. Gente, densidade tem que ser... eu só posso obter a densidade a partir de uma substância pura. Só posso dizer que é a densidade depois de saber que a substância está pura. Essa relação entre a massa e o seu volume gera uma fórmula, que é D igual a M sobre V. Densidade igual a massa sobre volume. Significa que quanto maior a massa de um corpo em relação ao seu volume, mais denso ele é. Vamos pegar como exemplo uma bolinha de isopor e uma bolinha de aço, ambas com 2 gramas, tá? As duas pesam 2 gramas, mas o 2 gramas da bolinha de aço, ela precisa um volume menor para os mesmos 2 gramas. E o isopor precisa uma bolinha grande para 2 gramas. Ou seja, se eu for dividir a massa, né, a massa pelo volume, aqui, eu vou ter um valor maior para o aço e menor para a bolinha de isopor. O aço é mais denso, porque eu tenho uma massa para um volume pequeno, tá? Normalmente, a gente utiliza a água como referência para a densidade, né? Quem que é mais denso? Mais denso afunda, né? Se eu estiver comparando com a água. Então, óleo e água. O óleo flutua na água, então o óleo é menos denso que a água. Mas no laboratório, a gente pode utilizar uma série de misturas, a gente nunca vai usar só água, né? A gente pode utilizar hexano com cloroforme, a gente pode utilizar acetato de etila com benzeno, uma série de misturas. O mais denso sempre se deposita ao fundo. Como que a gente expressa? Gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml para líquidos e sólidos. Gases, gramas por litro. No sistema internacional, quilo por metro cúbico. E afinal de contas, o que significa a densidade? Por exemplo, a densidade do ferro, se ela é 7,86 gramas por centímetro cúbico, significa que para cada 7,86 gramas, eu tenho em 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico de ferro tem 7,86 gramas. Tá bem? E aí, pessoal, eu deixei uma série de exercícios aqui, a maioria deles tem resposta. Junto com essa aula vai um PDF para que vocês tentem fazer os exercícios a título simplesmente de praticar, para verificar como é que estão os conhecimentos de vocês. Tiverem dúvida, busquem um atendimento, não importa qual dúvida seja, tá? Só para vocês praticarem mesmo, espero que vocês consigam. Dúvidas, então, tragam no atendimento, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tá bem? Fiquem bem, um abraço, até mais!